Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Vanessa Mateus, que é presidente da Associação Paulista de Magistrados. Ela fala sobre as ações do Judiciário Paulista. Bom dia, doutora Vanessa. Bom dia. Obrigada por me receberem. Bom dia. Doutora Vanessa, o Tribunal de Justiça já informou que está 100% em trabalho remoto, né? E toda semana ele vem informando que os índices de produtividade têm sido aumentados com o trabalho remoto. A senhora poderia falar para a gente isso e o que significa isso para a população? Eu acho que o Tribunal de Justiça não só o Tribunal de Justiça de São Paulo, como o Poder Judiciário como um todo, deu um salto muito grande na prestação jurisdicional remota agora com a crise. Quando nós iniciamos o trabalho remoto, quando todo mundo foi surpreendido por essa situação, né? Todo mundo foi surpreendido por uma necessidade de afastamento que nunca esteve no planejamento de qualquer gestor do tribunal, qualquer gestor de qualquer cidade, ninguém nunca imaginou nessa possibilidade de afastamento total. Quando nós tivemos que nos afastar, o Tribunal de Justiça tinha um sistema de tecnologia para acesso remoto muito limitado aos casos excepcionais, ao que efetivamente era necessário para a prestação jurisdicional urgente, dos lares de quem queria trabalhar fora do horário do expediente. Em aproximadamente 10 dias, isso foi transformado para que o trabalho remoto hoje atinja 100% dos funcionários e magistrados que possuam estrutura para trabalhar de casa. Então, hoje, o tribunal, quando a gente fala 100%, significa que o tribunal está trabalhando, todos os juízes e todos os servidores, com exceção dos oficiais de justiça, que é uma preocupação nossa, que estão nas ruas cumprindo mandados, com exceção deles, estão todos trabalhando remotamente, dos seus lares. E isso, essa capacidade de acesso foi multiplicada em tempo recorde, em uma semana, 10 dias, havia sistema disponível e funcionários, e havia uma adaptação em massa, tanto que nas últimas medições que foram feitas, nós tivemos simultaneamente, considerando que nem todos os acessos são simultâneos, mas simultaneamente nós tivemos mais de 30 mil acessos num único dia. Então, isso mostra a grandiosidade da estrutura que foi montada e do trabalho que tem sido feito. E, além disso, além de estarmos todos 100% remotamente trabalhando, os índices de produtividade são imensos, o que demonstra que houve uma efetiva adesão, tanto dos magistrados como dos funcionários, e os processos estão tramitando regularmente. É óbvio que quando a gente diz 100% remoto, significa que todos nós estamos afastados, não que todos os atos estejam sendo praticados. As audiências, por exemplo, ficaram suspensas por um tempo muito considerável e estão sendo retomadas agora. Foi organizada a plataforma Teams para que os juízes consigam se organizar. Obviamente, no cível, nos juizados foi um pouco mais fácil do que no crime, porque você envolve um menor número de pessoas acessando, mas estão sendo realizadas. Então, já foram realizadas audiências de conciliação, algumas audiências de instrução, tudo remotamente, por meio das plataformas eletrônicas fornecidas pelo CNJ e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Vanessa, o tribunal também vem atualizando os valores destinados ao combate do coronavírus, né? E já foram destinados mais de 10 milhões de verbas pecuniárias. A senhora poderia estar explicando para o telespectador o que é uma verba pecuniária? Inclusive, esse número agora foi recentemente atualizado para 11 milhões e 200 mil, esse número vem crescendo. Nós temos algumas penas no âmbito dos processos criminais que não são penas privativas de liberdade, são penas de multa. Nos crimes mais leves, nas infrações de menor gravidade, nas infrações em que há acordo, nós temos pena de multa. Então, essas prestações pecuniárias, elas são revertidas a um fundo que se destina a recolher essas prestações, essas penas de multas. E em vários lugares, esses fundos estão sendo liberados para o enfrentamento ao Covid. A gente teve agora em São Carlos,
em Novo Horizonte, em Duartina. Nós temos várias comarcas em que os magistrados estão revertendo as penas pecuniárias para a Santa Casa local, para hospitais que estão sem equipamentos de segurança. A gente teve agora recentemente, por exemplo, em São Carlos, a Santa Casa precisava da aquisição de leitos, de camas hospitalares, e essas camas vão ser adquiridas com a prestação, com essas verbas de prestação pecuniária liberadas pelo magistrado que as aplicou, que as administrava. Então, a contribuição do Poder Judiciário ao enfrentamento da crise tem sido enorme em várias frentes. Então, por um lado, os magistrados estão aplicando decisões relativas aos problemas que surgem em decorrência do Covid, centros comerciais, poder público, cidades, questionamentos, Ministério Público, todos estão acionando o Poder Judiciário por conta de medidas urgentes que têm que ser adotadas por conta da pandemia. Também no âmbito privado, contratos que não estão sendo cumpridos, verbas que não estavam sendo liberadas, estão sendo objeto de decisões judiciais por conta da essencialidade desse trabalho ininterrupto que não parou, os juízes não pararam um dia sequer. Também no enfrentamento da crise, na questão financeira, o judiciário tem revertido milhões de reais ao combate. Esse valor que você mencionou, foi só aqui em São Paulo. A Pamages fez uma live com a Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que atualizou esses valores no âmbito do país inteiro. É uma enormidade, são centenas de milhões de reais destinados ao enfrentamento do Covid. E, além disso, as campanhas que estão sendo feitas, o Poder Judiciário tem se engajado muito em campanhas em favor de hospitais, em favor de pessoas necessitadas, doação de máscaras, de equipamento de segurança, de valores pecuniários, de cestas básicas, para aqueles que são os mais atingidos pela crise. Doutora, eu estou vendo aqui que, né, a senhora foi responsável pela instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Neste momento de pandemia, já foi adotado muitas medidas protetivas? Muitas medidas protetivas. Essa está sendo uma das grandes preocupações do Poder Judiciário. A grande atuação, o grande problema da violência doméstica e a grande atuação, a grande contribuição do Poder Judiciário é a adoção de medidas rápidas para que aquela violência dentro do lar seja cessada. Então, às vezes, nós temos medidas mais leves, menos invasivas que funcionam, mas às vezes, e muitas vezes, as medidas têm que ser afastamento do lar, para diminuir aquela agressão. E hoje nós temos esse caldeirão de problemas que acontece dentro dos lares potencializados pela convivência ininterrupta. A gente tem perda de emprego, a gente tem pessoas que ficavam o dia todo fora e agora ficam o tempo todo dentro dos lares, e a gente tem uma maior dificuldade de mobilidade dessas mulheres para procurar ajuda. Então, o transporte público, a ida às delegacias, a ida ao fórum, tudo isso se tornou muito mais difícil por conta do afastamento. Então, o judiciário não só continua aplicando essas medidas e com um olhar agora muito mais sensibilizado por conta dessa situação, as pessoas não têm para onde ir, como tem se preocupado com a adoção de métodos que facilitem as denúncias. Então, métodos eletrônicos para facilitar essa denúncia, campanhas. A gente está tentando fazer agora, a MB está tentando fazer uma campanha para permitir que essas mulheres façam denúncias nos locais em que estão abertos. Então, ao invés dela ter que se dirigir a um fórum, a uma delegacia, que ela possa também contar com o apoio da sociedade civil para fazer uma denúncia. Utilizando, por exemplo, a gente está utilizando um modelo que já foi adotado num outro país em que a violência é muito elevada, em que elas possam ir, que a gente tem adesão em farmácias, que hoje estão todas abertas, e que possam acolher essas denúncias e tenham um canal de encaminhamento. Então, esse é um assunto que nos preocupou muito, que tem nos preocupado muito nesse momento de afastamento. É um assunto que tem que ser olhado com um olhar muito atento e muito específico, por conta do agravamento e da subnotificação, e que tem recebido a atenção do Poder Judiciário. Doutora, eu imagino que essas audiências por Skype, a digitalização,
É um avanço muito positivo para o judiciário aqui de São Paulo durante a pandemia. E é um avanço que veio para ficar não só durante a pandemia, mas também depois e que está facilitando muito o trabalho de vocês, não é isso? Está. A tecnologia não supre a necessidade da presença física para vários atos. Então, nós comentávamos, inclusive, recentemente numa live que nós fizemos, que hoje o atendimento aos advogados pode ser feito via Skype, como nós estamos fazendo, ou pela plataforma Teams, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça. Hoje, um advogado, para ser atendido pelo magistrado, quando ele tem um pedido de urgência, obviamente, ele manda um e-mail para o cartório abre uma sala de reunião, o juiz agenda essa reunião, manda o convite para o advogado pelo mesmo e-mail que ele acessou o cartório, e ele despacha com o juiz, como nós estamos falando aqui agora. E isso tem funcionado, e eu tenho certeza que isso vai ser um avanço, e isso veio para ficar. E eu acho que isso, o trabalho remoto, a utilização dessas plataformas digitais e o avanço da produtividade, a imensa produtividade, demonstrou um mito que se tinha, fez cair um mito que se tinha, de que a gente precisava do juiz no fórum. Na verdade, o juiz rende muito mais quando ele está sem interrupções, como está hoje. Sem interrupções constantes de problemas de cartório, de atendimento de advogados, etc. Agora, por outro lado, essa alta produtividade também decorre da diminuição das audiências. E isso não é bom. As audiências precisam ser retomadas. As pessoas, no cível, como eu falava no começo, no cível é possível você fazer, tendo os advogados e as partes acesso às plataformas digitais, é muito fácil você fazer uma audiência cível. Mas no criminal isso é muito mais difícil, porque você envolve não apenas o réu, que se tiver preso, você tem o sistema instalado na delegacia ou na penitenciária, ou pode instalar com alguma facilidade, mas isso envolve vítimas, isso envolve testemunhas. É preciso que a vítima esteja num lugar livre de qualquer pressão, e numa plataforma digital nós nem sempre conhecemos qual é o ambiente que está sendo colhido aquele depoimento. Uma vítima também, ela precisa estar num ambiente seguro, em que ela possa, se ela quiser, ficar separada do réu para prestar um depoimento mais sensível. Então, eu acho que nós temos um legado imenso que vai ficar para depois da pandemia. A gente derruba um mito de que a presença física é que faz produzir. Isso não se mostrou que não é verdadeiro. Muitas vezes, para fazer um processo muito complicado, o juiz precisa de um sossego, efetivamente, de um recolhimento, de um ambiente sem interrupções. A gente passa a ter uma forma de atendimento de urgência digital, e que isso vai facilitar muito a vida dos advogados, eu tenho certeza. O acesso remoto, a possibilidade dos juízes e dos servidores trabalharem dos seus lares, isso hoje foi alargado e é um legado que vai ficar, que eu não tenho a menor dúvida, mas a gente percebe também que há atos que precisam ser praticados na presença do magistrado, na presença dos funcionários, no ambiente forense, e que nós estamos ansiosos para que tudo volte à normalidade com os benefícios que essa pandemia trouxe. Doutora Vanessa, a senhora acabou de falar, né, sobre crime, os direito criminal. Como está acontecendo agora? Foi suspensa, vamos falar sobre os crimes dolosos contra a vida, os júris populares. Estão suspensas os júris que estavam sendo agendados? Tudo suspenso? Suspenso. Todos suspensos. E eu acho que, eu imagino que esse seja o maior desafio do Poder Judiciário. Sim. Há estudos para ver como fazer um júri com maior segurança, porque esses júris precisam ser retomados. A gente tem pautas, a gente tem lugares que as pautas já eram muito longas, com 2 meses de afastamento e sem previsão de quando isso efetivamente voltará. Essas pautas estão sendo alargadas em prejuízo de todo mundo, em prejuízo do funcionamento do cartório, em prejuízo do réu, em prejuízo das vítimas. Então, o júri é uma das maiores preocupações, um dos maiores desafios hoje do Poder Judiciário, porque a audiência, você consegue, eventualmente, colocar o réu numa sala, a testemunha numa outra sala, magistrado e funcionários em outra sala, e evitar um contato muito próximo. Mas com o júri isso é muito complicado, porque você tem os jurados, você tem o sorteio, você tem o conselho,
você tem o réu, as vítimas, a sala das testemunhas. Então, esse é o maior desafio, na minha opinião, hoje, de como retomar com cautela. Hoje, com as medidas de afastamento, nenhum ato presencial, os júris estão suspensos. A ideia, o desafio, é quando o trabalho for retomado, e eu acho que esse trabalho não vai ser retomado com 100% da força de trabalho presencial como era antes. Porque mesmo que a gente retome, a gente vai ter que retomar aos poucos, com os cuidados, porque a pandemia não vai ter sumido completamente. Então, esses cuidados que a gente vai tomar, essa retomada gradual, ainda torna muito difícil a realização de um plenário de júri, que me parece que será o maior desafio do Tribunal de Justiça. Doutora Vanessa Matheus, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Doutora, aproveitar que a gente está no ar ao vivo, queria fazer um convite para a senhora gravar um programa com a gente aqui na TV Alesp, chama Alesp Conecta, para falar um pouco mais sobre o trabalho, sobre as mudanças que estão acontecendo no judiciário a partir desse momento de pandemia. A senhora topa participar com a gente na segunda-feira? Estou fazendo um convite ao vivo. Segunda, eu acho que eu tenho uma live da Pamages, mas eu confirmo a agenda e entro em contato com vocês. Tá bom, a gente vê com a sua assessora. Se não tiver a live da Pamages, já está topado. E se não for segunda, já está aceito o convite e o compromisso de comparecimento num outro dia da semana. Tá bom, muito obrigado, doutora, pela entrevista e até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Bom dia. Aliás, gostaria, se for possível, de convidar a todos. A gente vai falar sobre violência doméstica, inclusive numa live que deve ser veiculada na quinta-feira. Então, ficam todos convidados a participar e assistir a live da Pamages com a doutora Domitila Mansur, que trabalha nessa área também há muitos anos, é parte do FONAVID, do Fórum Nacional de Violência Doméstica, e ela deve ir ao ar na quinta-feira, então ficam todos convidados para trabalhar esse assunto com mais profundidade. Pois é, então dá o site para a gente, como é que as pessoas acessam essa gravação? No Instagram da Apamages Oficial, no nosso Stories e nas nossas lives que são veiculadas por meio do Instagram. Depois, nós disponibilizamos isso na página da Apamages, que é apamages.com.br. Já está lá disponibilizada a conversa que nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Geraldo Pinheiro Franco, com o presidente do TRE, desembargador Valdir Nuevo Campos, com a Renata Gil, presidente da MB, e agora, para a semana que vem, nós teremos já agendada, por enquanto, a doutora Domitila para falar sobre violência doméstica, e a convidada vai ser a doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça e presidente do Instituto Justiça de Saias. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Tendo novidade, só chamar a gente aqui que a gente coloca a senhora no ar para passar as novidades aí do judiciário dessa época, tá bom? Muito obrigada por me receber na sua casa. Obrigada. Tchau, tchau.